termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. Este achou fontes termais no deserto. Amém? Podeis assentar, por gentileza. Meus irmãos, o livro do Gênesis, ele tem como o autor mencionado como o autor desconhecido. Porém, é necessário informar aos irmãos que a maioria dos comentaristas bíblicos e teólogos afirmam o autor deste livro ser Moisés. Moisés, escritor dos livros de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, também atribui Gênesis à sua escrita. O que eu acho interessante é que Moisés, inspirado pelo Espírito de Deus, vai nos fazer compreender a origem de todas as coisas, a origem da humanidade, sendo formado do pó da terra, e a mulher sendo formada ou tirada da costela do homem. Daí, após o pecado no Éden, nos mostra uma narrativa de homens que foram sendo levantados, surgindo na história, e com isso, cada um se destacando no seu tempo, no seu período, e com o propósito de nos ensinar a conhecer e a buscar mais a Deus. Nós temos Sete, nós temos Abel, nós temos Enoque, Noé, e após o dilúvio, Moisés, inspirado, vai falar sobre a origem dos hebreus. A origem dos hebreus começa no capítulo de número 12, quando Deus encontra um homem em Ur dos Caldeus, Abrão. E aí este homem que vivia numa terra de idolatria, Deus vai chamá-lo para fazer dele uma nação que fosse santa e que fosse separada das demais nações para serem modelo de servir ao Senhor. Deus vai chamar Abrão com 75 anos de idade e vai dizer: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Abrão, pela fé, emuná no hebraico, fidelidade, convicção no grego, vai sair crendo naquilo que ouviu da parte de Deus. Deixa tudo e caminha sem a direção humana, mas vivendo na direção do Deus que ele serve. Abrão percebe que os anos estão passando e ele precisa de alguém para continuar a sua linhagem. Deus então vai fazer uma promessa a Abrão, dizendo que dará a ele um filho, que será o filho da promessa. Com 75 anos de idade, ele ouve Deus lhe prometer um filho, mas o cumprimento dela acontece após 25 anos, 100 anos de idade, Sara com 90 anos de idade. Perceba que nesse período há muitas vozes que falam com Abrão para desistir da promessa, para abandonar a promessa. Mas quem ouviu promessas da parte de Deus não desiste, não para. Ele continua crendo
mesmo ouvindo as vozes. A Bíblia diz que ele vai alcançar este filho da promessa. Nasce Isaque, e à medida em que Isaque vai crescendo, Abraão sempre vai lembrando a Isaque daquilo que Deus havia falado com ele ainda em Ur dos caldeus, aumentando a fé de Isaque, a ponto de quando Isaque casou com Rebeca, a Bíblia diz que Rebeca não podia gerar filhos, mas pela fé que Isaque adquiriu de seu pai Abraão, a Bíblia diz que Isaque orava insistentemente para que Rebeca pudesse gerar filhos. Perceba que Isaque vai fazer aquilo que seu pai dificilmente fazia, mas como aprendeu a ter fé, ele diz: eu não vou desistir, porque meu pai recebeu uma promessa, que a nossa descendência seria grande e numerosa, e Deus abençoaria todas as famílias da terra. Então, orando insistentemente, Deus vai abrir a madre de Rebeca. E ao abrir a madre de Rebeca, Rebeca em um dia vai se assustar com um mover que está dentro do seu ventre. Ela sente dores e não entende nada. Naquela época não tinha tecnologia do ultrassom, mas Deus vem a Rebeca dizendo: calma, Rebeca, isso que você está sentindo é porque dentro do seu ventre há duas nações, e o menor vai dominar sobre o maior, e o maior servirá ao menor. Ela vai gerar 2 filhos, Esaú e Jacó, e vai ensiná-los a viver o caminho de seu pai Abraão. Eles vão crescendo, e Jacó cresce com a ideia de que ele precisa alcançar a bênção de seu pai Isaque. Esaú vive a sua vida como se não dependesse da bênção do pai, como se não dependesse das bênçãos patriarcais. Mas Jacó, sendo ensinado pela sua mãe Rebeca, diz: meu filho, não desista da bênção, porque foi Deus quem te fez essa promessa. Você será maior do que o seu irmão, você dominará sobre o seu irmão. Esaú era homem de caça. Esaú era um homem que vivia no campo, caçando. A Bíblia diz que ele era peludo, e o seu trabalho era de caça. Jacó vivia na tenda com sua mãe, e aprendeu tudo o que se deveria fazer dentro de casa. Nós falamos muito sobre Jacó ser enganador, mas pouco falamos sobre a obediência de Jacó em ouvir os conselhos da sua mãe. Porque ainda que os conselhos da sua mãe fosse de persuadir o seu pai Isaque, Jacó obedecia diligentemente a sua mãe Rebeca. E por obedecer a sua mãe e o seu pai deram uma ordem: quando for para casar, não procure as mulheres cananeias, não procure as mulheres de Canaã, porque são mulheres voltadas à idolatria, à imoralidade. Jacó obedece e procura alguém da casa da sua mãe, do seu tio Labão. Porém a Bíblia diz que Esaú olhou para as mulheres cananeias, e não obedecendo a voz de seu pai Isaque e nem da sua mãe Rebeca, ele vai buscar das mulheres de Canaã para poder se casar. Ele se casa, e nesse enredo, nessa narrativa, em mostrar a origem dos hebreus, em mostrar a origem de Abraão e Isaque, em mostrar a descendência dos seus filhos, versículo de número 20, parece
que vejo Moisés abrindo uma cena na história que deveria ser dos filhos de Abraão, e vai se dedicar em falar dos filhos de Seir, que habitavam na terra de Canaã. Seir é pai dos heveus, que lá na frente os filhos de Abraão vão ter que expulsá-los da terra de Canaã. Dentre os filhos de Seir, o heveu, vai se destacar dos filhos de Zibeão, um homem chamado Aná. E por que Aná se destaca, pastor Welder? Aná vai se destacar porque trabalhava por seu pai. Qual era o trabalho dele? Ele apacentava os jumentos de seu pai. Qual era o ambiente de trabalho dele? Era o deserto. E enquanto eu estava na minha casa e vinha de caminho para cá, Deus foi ministrando algumas coisas que eu preciso compartilhar com os irmãos essa noite. O que tornou Aná ser o destaque nessa história? Perceba que quando Moisés vai ditando os nomes, ou escrevendo os nomes, ele não dá ênfase a nenhum deles, a não ser a Aná. E por que ele dá ênfase a Aná? Porque Aná vai encontrar uma fonte termal no meio do deserto. E isso me chama a atenção, porque aquilo que vai destacar na vida de Aná, não é porque ele construiu grandes monumentos. O que vai trazer destaque à vida de Aná, não é porque ele era um grande homem de guerra. O que vai destacar na vida de Aná, não é porque ele era um homem honrado entre os seus irmãos e a sua família. O que vai destacar em Aná é a disposição de estar apacentando no deserto e encontrar fontes no meio do deserto. E enquanto eu vinha de caminho, Deus falava ao meu coração: não tem como viver milagre, não tem como presenciar milagre, se não tiver uma vida de disposição. Vou repetir: não tem como viver milagre e continuar acomodado. Não tem como viver milagre e continuar parado. Para viver milagre, tem que sair do comodismo, tem que sair de alguns lugares e tem que estar disposto a viver e a fazer o que ninguém quer fazer. Lembra de Davi? Quando Davi vai estar disponível ao seu pai Jessé para levar comida para os seus irmãos no meio da batalha, a Bíblia diz que quando ele chega, ele vai ouvir o gigante Golias afrontando os seus irmãos israelitas, e ele vai dizer: quem é esse incircunciso que fala contra o povo de Deus? Alguém diz: é Golias, filisteu. Mas está dizendo aí que quem derrotar Golias ou for para a guerra com ele e vencer, o rei vai tirar os tributos da família dele, vai casar com a filha do rei e vai viver dentro do palácio e ganhar riqueza. Ah, é? Então deixa eu ir conversar com Saul. Quando ele chega para conversar com Saul, Saul olha para Davi e diz: menino, como é que você dessa estatura vai vencer o gigante Golias? E Davi disse: é porque eu sei que sempre estive disposto a fazer o que ninguém fazia na casa de meu pai. Deixa eu falar uma coisa, rei. Uma certa vez eu vi um leão e um urso tragando as ovelhas de meu pai. Se fosse os meus irmãos, diria: tem muitas ovelhas, eu não vou correr atrás dessa. Tem muito rebanho, eu não vou me preocupar com essa. Mas eu estava disponível para arrancar da boca do leão a ovelha e está disposto para enfrentar esse gigante. Lembra de Gideão? Ele vai até o monte e quando ele olha para o vale, a Bíblia diz que ele vai ver uma multidão de midianitas, guerreiros. Alguém olha e diz: ô Gideão,
É impossível vencer essa batalha. O que nós temos? 300 homens. O que eles são? Como gafanhotos sobre a terra. É muita gente dos amalequitas e midianitas. Mas ele ouve a voz de Deus dizendo: Gideão, desce ao vale, no arraial dos inimigos, que eu vou falar contigo. Qual é o problema? É que tem gente que quer vitória, mas não quer estar disposto para ir aonde ninguém quer ir, não está disposto para enfrentar o que ninguém quer enfrentar. Levante a sua mão, por gentileza. Deus está falando com alguém aqui. Está na hora de tomar algumas atitudes da tua vida, está na hora de se levantar. Por quê? Porque tem milagre de Deus te esperando. Tem coisa nova de Deus te esperando, e ninguém vai receber de braço cruzado, ninguém vai receber acomodado. Então a ordem de Deus para você hoje é: levanta e vai, levanta e faz. Por quê? Porque eu tenho um milagre para fazer na tua casa, na tua vida, na tua família. Será que tem alguém que entende essa palavra? Você pode aplaudir ao nome do Senhor. Então, primeiro, Aná está disponível a fazer aquilo que seus irmãos não querem fazer. Imagine a dificuldade, irmãos, de apacentar jumentos no meio do deserto, lugar seco, lugar árido, calor, quente, e ainda cuidando de jumento, que quando não quer andar, empaca em alguns lugares. Pensa na dificuldade. Quem olha Naí para o deserto, está dizendo: tadinho dele. Quem olha Naí indo para o deserto, está dizendo: olha a vida que ele está levando. Aná está no deserto, e no deserto ele não tem expectativa alguma. Quem é que tem expectativa no deserto? Ninguém. Anda no deserto dizendo: é o mesmo dia, é o mesmo trabalho, vai continuar do mesmo jeito. Vai para esses ambientes sem expectativa de que algo pode acontecer. Só que o deserto, ele às vezes mexe comigo. Por que, pastor Helder? Porque deserto é lugar de provisão. Deserto é lugar de aprovação. Deserto é lugar de discipulação ou de educação cristã. Mas também deserto é lugar de surpresa. Eu vou falar de novo: deserto é lugar de surpresa. Aná está andando no deserto e está dizendo: daqui eu não vou ganhar nada, daqui eu não vou receber nada, daqui eu não alcanço nada. Só que Deus te colocou no deserto para dizer: eu vou te surpreender. Eu vou falar de novo: aquilo que você não alcançou no monte, aquilo que você não alcançou na bonança, Deus vai te surpreender no meio do deserto. Pega na mão dessa pessoa que está do teu lado e diga para ela: não murmure do deserto, não reclame do deserto, porque é no deserto que Deus vai te surpreender. Tem fonte, tem milagre, tem porta aberta. Oh, meu Deus do céu, será que alguém entende essa palavra? Deus vai te surpreender. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Quem é surpreendido pelo deserto, sabe que deserto não é lugar de morte, mas é lugar de viver experiências extraordinárias. Lembra de Moisés? Saiu do Egito como assassino, foi pastorear as ovelhas do seu sogro Jetro.
o dia, a Bíblia diz que ele está andando no deserto, apacentando as ovelhas. Aí ele olha uma sarça, e alguns comentaristas dizem que era normal ter sarça no deserto. Ele olha e vê que a sarça está queimando, e era normal sarça queimar no deserto. Ele está olhando e está dizendo, logo, logo vai apagar o fogo. Posso abrir um parêntese e fecho? Porque tem alguém que vê a gente no deserto e diz, logo, logo essa chama apaga. Logo, logo essa vontade vai embora. Logo, logo essa espiritualidade some, está no deserto. Só que ele olha 1 hora, continua queimando. 2 horas, continua queimando. Ele ficou tão impressionado que ele olha e diz, eu preciso chegar mais perto. E quando chega, ele ouve a voz de Deus dizendo, tira a sandália dos teus pés. Talvez você está no deserto e você está dizendo, eu não vou viver nada nesse lugar, eu não vou alcançar nada nesse lugar. Deus me trouxe para morrer, Deus me trouxe para me provar. Mas Deus está dizendo, fica tranquilo, eu sou especialista em surpreender quem vive no deserto. Eu sou especialista. Levante a sua mão, deixa eu liberar essa palavra. Eu profetizo nessa noite que o teu deserto não é o fim, o teu deserto não vai te matar. Deus vai te surpreender ainda esta semana. Tem surpresa de Deus na tua vida. Será que você pode abrir a boca para adorar ao nome de Jesus? Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Ele anda no deserto. Ele vai ser surpreendido. Não estava no roteiro. Não estava naquilo que ele havia planejado para o dia. Mas o que ele encontra? Fontes termais. Aonde, pastor Helder? No deserto. Eu vou falar isso aqui, se você não der glória, Jesus vai te pegar. É impossível encontrar fonte e não ver a sua vida ser mudada. Eu vou falar de novo. É impossível encontrar uma fonte e o seu nome não se destaque, e você não se destacar, e você não ser lembrado. Porque todos aqueles que tiveram um encontro com a fonte da vida, Jesus Cristo, a vida mudou, a história mudou, a trajetória mudou. Quem era você, alcoólatra? Quem era você, usuário de droga? Quem era você, criminoso? Quem era você, alguém que gostava do baile, alguém que gostava do forró, alguém que gostava da festa? Mas você encontrou com a fonte mudou a tua casa, a fonte mudou a tua vida. Hoje você prega, hoje você canta, e alguém diz, o que fez você mudar? E você diz, eu estava no deserto, mas eu encontrei uma fonte de vida. Eu encontrei uma fonte. Oh, meu Deus do céu, alguém está recebendo essa palavra? Deus vai ao encontro de alguém na tua casa. Ele vai encontrar a fonte da vida. Se coloque de pé. Ele vai se destacar, escute isso. Moisés vai abrir uma cena para falar desse povo, e especificamente de Aná, porque encontrou uma fonte termal no meio do deserto. E eu preciso falar isso para ver se você dá glória com mais força. É impossível encontrar essa fonte e não ser mudado por ela. E ao ir tirar a água da fonte,
Ninguém vai tirar água da fonte, pastor Romeu, de carinha feia, chateadinho, triste. Imagine ele voltando para casa e dizendo: pai, eu encontrei uma fonte. Tá onde? Tá no deserto. Mas não tinha outro lugar, não. É porque o deserto é lugar de surpresa de Deus. Então vamos lá. Aí ele chega e vão tirando água da fonte. A alegria vai inundando eles. Vão encontrando água da fonte. Pastor Helder, bíblico é Isaías capítulo 12 versículo 3. O profeta Isaías vai dizer: com alegria, com alegria, com alegria vocês tirarão água da fonte da salvação. Com alegria você vai para essa fonte dizendo: eu vou tirar água para alimentar quem está sedento, para ajudar quem está sedento. Tem alguém que está no deserto, você vai levar água com alegria. Você vai levar água com alegria. Pastor Helder, e eu falo isso em termos, eu encontrei a fonte, mas parece que quando eu chego perto, eu não tenho uma alegria. O que está acontecendo é porque você está igual à geração dos israelitas ou dos judeus. Prefere olhar para cisternas vazias do que olhar para a fonte de água viva. Quem vive perto da fonte colhe água com alegria. Lembra do homem há 38 anos à beira de um tanque, numa cama? O texto diz que descia e movimentava as águas. O primeiro que entrasse seria curado. A Bíblia diz que havia uma multidão de cego, coxo, todo tipo de enfermidade naquele lugar, esperando o mover das águas. Então o foco não era aqui. O foco era no movimento das águas. Deixa eu ver quando é que o tanque vai mover. Deixa eu ver quando é que a água do tanque vai mover. Enquanto eles estão de olho, pastor Romeu, no tanque, a fonte de água viva vai caminhando entre eles. Enquanto eles estão olhando no tanque, a fonte para do lado de um camarada e pergunta para ele: quer andar? E ele diz: querer até quero, mas o tanque, a água do tanque não move, a água do tanque não se movimenta. Jesus olha e diz: então levanta, toma a tua cama e anda. Ele pega a cama, e ninguém pega a cama triste depois do milagre. Ele pega a cama e vai para o templo. Alguém olha e diz: ô rapaz, hoje é sábado, como é que tu está andando? Foi no tanque? Ele diz: não, o tanque só opera no sábado, ou só opera em outros dias. Sábado ele descansa. Foi o tanque? Não, o tanque é só quando ele resolve descer. O que houve? É que eu tirei a água da fonte. Que fonte é essa? Eu não sei, mas o nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus de Nazaré. Talvez você chegou aqui diante dessa fonte, paralítico espiritual, mas Deus está dizendo: bebe dessa água. Bebe dessa água. Você vai levar dessa água para casa com alegria. Você entrou triste, você entrou angustiado, mas quando beber dessa fonte, quando tirar a água dela, vai voltar para casa. Alguém vai dizer: que alegria é essa? E você vai dizer que a fonte jorrou na minha igreja hoje. A fonte jorrou na minha igreja hoje. Eu estou querendo mais. Meu Deus do céu. Eu quero orar por você. Você que quer beber dessa água da fonte, sai do seu lugar e vem aqui à frente.
preciso falar isso. Estava no esboço. Ezequiel anda no templo. E ele vê uma fonte que brota do altar. O homem de branco faz ele andar por essas águas que saem dessa fonte que jorra do altar. Só que quando ele volta para a margem, ele vê que aonde a água dessa fonte passa, aquilo que estava morto começa a criar vida. Aquilo que era escassez começa a se tornar multiplicação. A expansão desse rio vai se abrindo e se estendendo em todas as regiões, e as folhagens secas começam a se tornar verdejantes e a passar a dar fruto. Jesus está dizendo: eu sou a fonte nessa noite. E quando você beber e levar dessa água, aonde você passar, haverá vida, haverá multiplicação, haverá fruto.